gente! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, vai ser indicando pra vocês livros com uma trope e um livro. Ou seja, uma trope literária, né, que é tipo um gênero, podemos dizer, que o livro se enquadra, né? Eu vou indicar uma trope e um livro. Acho que deu pra entender mais ou menos, né? E antes do vídeo começar, não esqueçam de deixar o seu like aqui no início, porque é muito importante e ajuda o canal. Também se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo é vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali, que é uma coisinha rapidinha pra você, mas faz uma diferença gigantesca pra mim. E também ativem o sininho se vocês ainda não tiverem ativado pra não perder as próximas notificações aqui do canal. Então, bora pras indicações, porque a gente não tem tempo a perder. A primeira indicação vai ser da minha trope favorita, assim, porque eu sou apaixonada por livros que se encaixam nessa trope, que é o Enemies to Lovers. Que pra quem não conhece, Enemies to Lovers é quando os dois personagens não se gostam, eles são meio que inimigos, e ao decorrer da história, por causa de uma proximidade forçada, alguma coisa assim, eles vão acabar se aproximando, vão começar a ver que eles não se odeiam tanto assim, que esse ódio na verdade era um pouco de amor, meio que enrustido, e eles vão se apaixonando. É mais ou menos isso, dando uma breve explicação sobre Enemies to Lovers. E nessa trope eu vou indicar dois livrinhos pra vocês. Eu sei que o livro, né, o título do vídeo é uma trope e um livro, só que um desses é de uma série, então se você não leu os outros fica meio complicado você ler esse. Então, pra quem não leu essa série, eu quis indicar um mais normal. E o primeiro que eu vou indicar é um livro único, e o nome dele é Imperfeitos, que ele é um livro muito divertido, ele é Enemies to Lovers, então nossos dois protagonistas aqui vão se odiar, e não é tipo assim, é um hatezinho um com o outro, não. Eles não se gostam, principalmente a nossa protagonista, que se eu não me engano é a Olive. Ela detesta o Ethan, assim, ela não consegue nem encarar ele sem ficar tipo assim, nossa, que cara insuportável. Porque eles têm um passado previamente, ela achava que ele não gostava dele por causa de umas coisas que ele falou, então assim, é um livro muito interessante. Os dois vão acabar se aproximando, né, e vai acabar desenvolvendo esse Enemies to Lovers pra ir pro Lovers, porque eles vão acabar indo na lua de mel que seria dos irmãos dele, que a irmã da Olive tá casando com o irmão do Ethan, né, então assim, eles vão acabar meio que tendo que se aproximar, né, por causa disso. E vai ter um negócio na festa do casamento, todos os convidados vão passar mal, inclusive os noivos, e eles vão acabar indo, né, a Olive e o Ethan vão ir pra lua de mel dos irmãos dele, né, porque senão eles iam perder a lua de mel, não ia ter como fazer um... Como é que é o nome que fala quando você tem que trocar data? Não dá pra trocar data, então assim, é irreembolsável, né, que tipo, não dá pra reembolsar. Enfim, eu tô me enrolando um pouquinho pra falar, mas tá tudo bem. E aí eles vão acabar indo pra essa lua de mel no Havaí e assim, eles vão ter que fingir lá que eles são um casal apaixonado, então isso vai acabar juntando eles dois. Eles vão acabar vendo que eles não se odeiam tanto assim, até que eles se gostam um pouco. E aí vai desenvolvendo a história. Esse livro, ele é muito divertido, assim, eu dei altas risadas com esses dois. Assim, as alfinetadas entre a Olive e o Ethan são maravilhosas, inclusive isso é uma coisa que eu gosto muito no Enemies to Lovers, que é quando eles ficam se implicando, sabe? Mas você vê que aquela implicação que eles fazem um com o outro é um amor, assim, que tá dentro do coraçãozinho deles, só que eles não conseguem enxergar ou eles não querem admitir. Então, assim, maravilhoso esse livro, é um Enemies to Lovers, ó, maravilhoso. Ele tem alguns defeitinhos, né? Algumas falas meio problemáticas, um pouco de falta de desenvolvimento de história, mas eu acredito que vale a pena. Eu li e eu gostei bastante, então é uma ótima indicação. E o outro Enemies to Lovers que eu falei pra vocês, eu não vou ter ele físico aqui, né? Então eu vou colocar a fotinho dele, que já deve estar aparecendo pra vocês, que é Night Falls, que é o quarto livro da saga Devil's Night, né? Eu li essa saga, comecei a ler ela ano passado e terminei ela esse ano, e assim, ele é dark romance, então ele é um romance um pouco mais problemático, com uns negócios meio... assim, pra quem lê romance fofinho, dark romance geralmente não é a melhor escapatória, assim, eu lia romance fofinho, mas agora eu estou bem na vibe dos dark romance, e eu gostei bastante, assim, é bem interessante. Então, se você não leu os outros livros da saga Devil's Night, é meio complicado você conseguir se situar nessa história, não que seja impossível ler Nightfall sem ter lido os outros, mas você não vai conseguir entender muito bem a história, vai pegar spoiler dos outros livros, então, se você ainda não leu, eu recomendo, né, se você quer ler um Enemies to Lovers, leia Imperfeitos, porque vai ficar mais fácil de você se situar. Mas contando um pouco sobre a história, né, de Night Falls, nós vamos ter dois protagonistas, que vai ser o Will e a Emory. Eles vão estar em um lugar que é chamado de Black Church, e eles vão acabar tendo que se reaproximar, porque eles já têm um passado, eles tiveram meio que um envolvimento no passado, só que aconteceu várias coisas e eles acabaram se afastando. A Emory tem
ela tem um ódio pelo Will, ela não consegue gostar dele. Só que esse é um Enemies to Lovers um pouco unilateral, porque o Will sempre foi apaixonado pela Emory desde os 14 anos de idade dele, né? Desde que ele botou o olho nela, ele se apaixonou, foi amor à primeira vista praticamente. Então assim, é um Enemies to Lovers meio unilateral. Mas é uma história maravilhosa, eu tava muito ansiosa pra ler o livro do Will, né, quando eu li. Porque assim, de todos os cavaleiros, o Will é o meu favorito, porque é aquele meio vibe Golden Retriever, sabe? Ele é meio bobão, assim, é um cara carismático, engraçado. O livro dele é perfeito. Se você lê o Devil's Night, né, lê o primeiro Corrupt e não lê os outros, eu digo pra você dar uma segunda chance pra essa saga, porque ela é muito, muito divertida. Tem umas problemáticas, obviamente, mas ele é um dark romance, então a gente consegue entender um pouco. E vale a pena. É maravilhoso. Agora passando pra próxima trope, que eu fiquei um pouquinho de tempo na Enemies to Lovers, mas é porque minha trope favorita, né, não tenho como me segurar, porque, assim, sou apaixonada por inimigos que se apaixonam. Mas enfim. A próxima trope é o fake dating, que é quando tem um relacionamento falso, né? Os personagens vão ter que fingir que estão apaixonados ou que começam a namorar. Enfim, se estão namorando, obviamente eles estão apaixonados, né? Anyways. Mas fake dating é isso, então eles vão ter que fingir um relacionamento tipo que nem Imperfeitas, que eu falei antes pra vocês. Tipo isso. Mas nesse não vai ter o Enemies, então eu só vou falar um que é focado exatamente no fake dating, que é A Garota do Calendário, que é uma série de livros, na verdade, ele tem todos os meses do ano, então vai de janeiro a dezembro. Todos os livros são super curtinhos, dá pra ver aqui, né, que tem poucas páginas, eu acho que ele tem no máximo, o maior deles vai ter 200 páginas, então é uma história super curtinha, uma série muito divertida de ler. E a nossa protagonista aqui, ela é a Mia e ela vai se colocar numa situação em que ela vai ser uma acompanhante de luxo. Então ela vai, né, entrar nesse ramo de acompanhantes de luxo, porque o pai dela tem uma dívida, né, de apostas e tudo mais, e ele não consegue pagar, ele vai ficar hospitalizado, e a Mia acaba se vendo meio que sem saída, e ela acaba entrando no ramo de acompanhantes de luxo por causa da tia dela, que convida ela pra entrar nisso pra poder pagar a dívida, né. Então a Mia, durante esses 12 livros, vai fingir, né, que ela tá namorando com essas pessoas, que são, né, os caras que contratam ela pra exatamente isso, fingir que ela é namorada deles, ela não precisa ter nenhum envolvimento mais próximo, mas só na frente dos outros ela vai ter que fingir que tá apaixonada pela pessoa. Nesse primeiro livro nós vamos conhecer o Wes, que é o primeiro cara que ela vai ser acompanhante de luxo, e assim, esses dois vão fingir um relacionamento, só que eles vão acabar meio que se apaixonando, eles vão acabar se gostando, né, só que obviamente depois de janeiro a Mia já vai pra outro cara que ela vai ter que acompanhar, mas nesse primeiro livro aqui tem um pouco de romance, e assim, é muito fofo, é maravilhoso. A Mia é uma personagem super carismática. Eu gostei muito, eu tô ainda lendo essa série, eu acho que eu parei ou em junho ou julho, não tenho certeza. Só que eu quero ler de acordo junto com os meses, então eu vou esperar chegar junho pra eu poder terminar de ler. Mas assim, vale super a pena, é um fake dating rapidinho, você consegue ler vários livros assim, ó, no estalar de dedos. E acho que dá pra pegar, tipo, ler maio e depois ler janeiro, alguma coisa assim. Porque eles se conectam, mas não tanto, sabe? Então, pra um fake dating rapidinho, é uma ótima pedida. O próximo livro é um romance com reencontros, né? Então, nossos protagonistas vão ter uma história prévia, só que eles vão acabar se reencontrando. E aí vai desenvolver o romance deles. O que, na verdade, alguns desses livros aqui já tem, né? Eu falei pra vocês, um pouco de reencontro. Mas cada um eu decidi deixar, né, no seu subgênero, trope, enfim. O livro que eu vou falar pra vocês agora em reencontros é Amores Verdadeiros, que é uma história extremamente interessante. Eu li esse ano, é da Taylor Jenkins, né, que é uma das minhas autoras favoritas. E assim, gente, esse livro é muito bom, a história é maravilhosa, assim. Eu dei 4 estrelas pra ele porque tem alguns pontos que eu não gostei tanto na história, mas é um livro muito bom. Nesse livro, dando um breve resuminho dessa história pra vocês, porque ele é um livro, apesar de curtinho, tem muita história acontecendo. A nossa protagonista é a Emma e ela vai ser, né, ela vai estar casada com um cara que ela conheceu no ensino médio, que ela tinha um crushzinho, assim, ela era levemente apaixonada por ele, e ela vai acabar se casando com ele vai ser o amor da vida dela, eles se amam intensamente, e no aniversário de 1 ano de casamento deles, eu não tenho certeza se é no dia do aniversário ou um dia antes, mas enfim, no aniversário de casamento deles, o namorado dela, né, o marido dela, vai fazer uma viagem de helicóptero porque ele vai documentar alguma coisa lá na, acho que é na Antártida. É Antártida que fala? Enfim, ele vai fazer um documentário lá onde tem muito gelo. Enfim, gente, não me julguem, é que meu cérebro hoje não tá dos melhores.
Mas enfim, então ele vai fazer uma viagem de helicóptero com toda a equipe dele, né? Todos os câmeras, o piloto, né, do helicóptero e tudo mais. E eles vão lá pra essa viagem pra poder fazer esse documentário. Durante a viagem acontece um acidente e o helicóptero deles, né, cai e ele fica desaparecido, né? O Jesse, que é o marido dela, fica desaparecido. E a Emma fica completamente doida, assim, ela fica completamente maluca, porque ela tá, tipo, não maluca, ela fica desolada, ela não consegue encontrar luz na vida porque o amor da vida dela tá desaparecido, ela nunca mais vai ver ele, então ela, né, tipo, entra em uma depressão, assim, ela fica completamente arrasada, o que é completamente entendível, né, porque, pelo amor de Deus, 1 ano de casamento e ele desaparece. Então ela, completamente desolada, decide voltar pra cidade dela, né, pra ficar junto com os pais, junto com a família, pra poder lidar com esse luto que ela tá vivendo. E lá ela começa a retomar a vida dela aos poucos, ela assume a livraria dos pais dela, começa a trabalhar junto na livraria, uma coisa que ela falou que ela nunca faria, porque não era uma vida pra ela aquilo ali. E ela decide, né, tomar a frente da livraria dos pais dela, ela começa a viver a vida aos poucos, começa a se adaptar de novo. E lá ela vai reencontrar o Sam, que é um cara que trabalhou na livraria dos pais dela, e que eles eram muito amigos, e que ela tinha um pouco de crushzinho, mas ela achou que ela nunca teria uma chance com ele. Então acabou que eles só ficaram na amizade. E aí, por causa disso, eles vão se aproximando, eles vão desenvolvendo um romance e eles vão se apaixonar e vão ficar noivos. Um tempo depois que a Emma tá noiva do Sam, ela recebe uma ligação do marido dela, do Jesse, falando que ele tá vivo e que ele vai voltar e que eles vão retomar o relacionamento deles. Então pensa assim, ela tá noiva do Sam, amando ele, né, o amor da vida dela, né, tipo, um outro amor, ela deu uma outra chance pro amor, então ela tá amando de novo. E do nada ela recebe uma ligação do marido dela falando que ele tá vivo, que na verdade ele ficou preso numa ilha, que ele desapareceu, mas tá voltando pra casa. Então, tipo assim, essa história, por isso que é amores verdadeiros, porque são 2 amores que ela vai viver, né? Ela nunca imaginou que poderia ter 2 amores na vida. E ela vai tendo, então assim, é uma história muito intensa, com muitas reviravoltas, e é um livro muito interessante. Eu falo que ele é um romance com reencontros, porque ela vai reencontrar o Jesse, né? Porque ele vai aparecer vivo de novo, e porque ela vai reencontrar o Sam, que ela tinha perdido o contato depois que ela foi embora da cidade dela. Então assim, ele é um livro muito interessante, os detalhes que eu dei, eu não vou dar mais nenhum detalhe, porque senão eu vou dar um spoiler sobre o livro pra vocês, né, e isso do Jesse voltar já tá na sinopse, então não é um spoiler. Mas ele é um livro muito interessante, com uma história muito, muito envolvente, a Taylor tem uma escrita, assim, completamente fluida, e eu recomendo muito pra vocês. A próxima trope que eu vou indicar pra vocês é Age Gap, que, falando de um jeito literal, é quando os 2 personagens têm uma diferença de idade, geralmente, tipo, de uns 10 anos, assim, tipo, um é mais novo e o outro é bem mais velho, ou só um pouco mais velho, que é, tipo, 10 anos de diferença um do outro. Eu admito pra vocês, né, vou ter que admitir, que antes de eu ler esse livro que eu vou indicar aqui pra vocês, eu não gostava dessa trope, eu tinha um pouco de preconceito com ela, eu achava meio estranho, porque geralmente as protagonistas é que são as mais novas, né, as protagonistas mulheres, e os caras é que são mais velhos. Eu achava, tipo assim, nossa, o cara conheceu ela quando era mais nova, é amigo do pai dela, um negócio assim. Então, eu achava meio estranho, vamos dizer assim. Mas, depois que eu li esse livro, eu me apaixonei por essa trope, eu acho super divertida. Existem coisas no Age Gap que eu não gosto tanto, quando, tipo, ele já era um cara, tipo, formado e aí ela era um bebezinho, eu acho uma coisa estranha. Mas nesse livro não é exatamente isso que acontece, então, por isso que eu gostei dessa história. E o livro que eu estou falando pra vocês é Jogada Desastrosa, que eu já recomendei algumas vezes aqui pra vocês, né, porque eu gosto bastante dessa história. E nesse livro nós vamos ter 2 protagonistas também, né, vai ser narrado por 2 protagonistas, que é a Fate e o Hunter. O Hunter conheceu a Fate quando ela era mais nova, né, assim, não muito mais nova, mas um pouco mais nova, porque o pai da Fate foi o treinador dele na universidade quando ele estava jogando futebol americano na universidade. Então depois ele vai se formar, ele vai ser um jogador profissional, e a Fate vai começar a trabalhar com ele, porque ela vai ser tipo uma estagiária, assim, que vai ajudar no... Vai ajudar, tipo, uma estagiária que vai ajudar a vibe meio secretária, assim. Ela conseguiu esse emprego porque o pai da Fate, né, falou pro Hunter, minha filha tá se formando agora, ela precisa de um emprego. E aí o Hunter tá fazendo a jornada do Hall da Fama. Eu não vou saber explicar exatamente, porque eu não entendo muito de futebol americano. Mas ele vai estar fazendo a jornada do Hall da Fama dele, e aí a Fate vai acompanhar ele nessa jornada. Nesse livro aqui, a Fate vai ter um objetivo muito concreto e assim, que ela colocou como um marco na vida dela, e vai ser esse objetivo.
E ela vai propor pro Hunter ela vai fazer uma proposta pro Hunter pra ele ajudar ela nesse objetivo. E aí eles vão acabar se aproximando por causa disso. Esse romance é muito divertido. A Fate é uma personagem extremamente carismática, assim, ela é um desastre ambulante. Ela dá 2 passos, ela caiu no chão, ela se taca de prédio. Se taca de prédio não, na verdade eu exagerei um pouco. Mas ela vive caindo, ela vive se metendo em enrascada, assim. Esse livro é maravilhoso, eu dei muitas risadas com ele. É uma história super curtinha e é um age gap muito... Ele não é aquele age gap problemático, sabe? Ele é muito divertido. Eu recomendo super, se você não conhece nenhum livro desse gênero, né, ou tem um pouco de preconceito que nem eu tinha, leia esse que você vai gostar. A próxima trope que eu vou indicar pra vocês é uma trope que até que eu gosto bastante. Quando eu era mais nova eu lia mais livros desse gênero. Hoje em dia eu não leio tanto, mas o último que eu li eu gostei bastante, então decidi colocar aqui pra vocês. Que a trope que eu estou falando é melhor amigo do irmão, então quando o cara é melhor amigo, ou a guria também, tanto faz, né? E é quando um dos personagens é melhor amigo da outra protagonista, né, da outra pessoa. Então, no livro que eu vou indicar pra vocês, o nosso protagonista, né, e a nossa protagonista, que ele vai ser narrado em 2 pontos de vista, vai ser melhor amigo do irmão dela e eles não vão se aproximar, ele não vai se aproximar da nossa protagonista, porque o irmão dela falou assim, olha, cara, você não chega perto da minha irmã, senão eu vou quebrar tua cara. Então, tipo, eles meio que têm esse negócio de, tipo, não vou chegar perto de você, porque senão seu irmão vai me espancar, só que eu gosto de você. Tipo isso, entendeu? Então, nesse livro que eu estou falando pra vocês é Amor em Manhattan e a nossa protagonista é a Paige e o nosso outro protagonista é o Jake. A Paige, ela conhece o Jake desde mais nova, ele é, né, o irmão dela não é muitos anos mais velho que ele, então eles se conhecem por conta do irmão dela. E assim, ela tentou se aproximar do Jake quando ela era mais nova, só que o Jake deu um fora nela, então eles nunca tiveram uma relação, depois desse fora, nunca tiveram uma boa relação. Eles sempre ficaram meio distante, ela achava que ele odiava ela, então ela mantinha uma distância segura entre os dois. Durante o livro eles vão continuar sendo próximos, né, porque o Jake é melhor amigo do irmão dela, então não tem como eles não serem próximos. E assim, essa história é muito interessante, ele tem uma escrita... né, a autora tem uma escrita muito fluida, então eu gostei bastante desse livro. Mas o foco dele não é só no romance, ele também tem um foco muito grande na amizade, que é da Paige conjunto com as outras amigas dela, que é a Eva e a Frankie. A Paige, a Eva e a Frankie. Gente, eu sempre esqueço o nome de personagem, é difícil lembrar. Mas enfim, elas vão estar abrindo uma empresa nova, porque elas foram demitidas, e aí elas vão acabar se aproximando, né, tendo um contato mais direto com o Jake ainda, principalmente a Paige, porque o Jake, ele tá muito bem sucedido no ramo dele e ele tem uma empresa, então meio que o Jake vai ajudar elas com essa empresa delas, ajudar nesse novo negócio delas e por isso eles vão se aproximar ainda mais. Eles vão começar a desenvolver um romance, mas o Jake não vai querer contar pro irmão da Paige, porque eles são amigos e ele prometeu que ele nunca ficaria com ela, então vai ter vários desenrolares, várias reviravoltas nesse livro que são muito interessantes e tem, assim... Apesar de eu gostar muito do romance, o meu foco favorito nesse livro é a amizade da Paige, da Eva e da Frankie, porque as 3 juntas são uma fofura. Eu gostei bastante desse livro, foi uma leitura muito interessante, eu falei melhor dele no meu lido do mês de, eu acho que janeiro, se eu não me engano. Vai estar aqui no cardzinho caso vocês queiram ver, mas é uma história muito interessante. E pra finalizar aqui, né, a nossa última trope, que eu não sei se encaixa exatamente em trope, mas eu acho que sim, que é sobrenatural, ou seja, que vai ter alguma coisa no livro que vai sair um pouco da nossa realidade. Nesse livro que eu vou falar aqui pra vocês vai ser com anjos, né, então vai ter anjos caídos nessa história. E o livro que eu estou falando pra vocês é Sussurro. Eu poderia ter colocado outros livros que eu li que também tem anjos, tipo Fallen, mas enfim, decidi colocar Sussurro pra variar um pouco. E esse livro, ele é muito interessante, ele tem uma escrita... Ele tem uma escrita bem vibe 2014, porque foi quando ele foi lançado, né, mas eu li ele recentemente e eu gostei bastante. Nesse aqui, eu genuinamente não vou conseguir lembrar pra vocês o nome dos personagens, porque eu li ano passado, acho que foi, ou ano retrasado, então, memória curta, não vou lembrar. Mas vai ter o nosso protagonista aqui, que vai ser meio todo enigmático, assim, ele vai ser todo... uma vibe bad boy enigmático, e a nossa protagonista vai se interessar nele, ela vai falar, esse cara é meio enigmático, bonito, e ela começa a se interessar por ele, ela vai começar a se aproximar dele, e ao decorrer da história ela vai, né, acabar descobrindo que ele é um anjo caído. Na verdade, ele não é exatamente um anjo caído, mas ele vai meio que ter o objetivo de proteger ela no decorrer da história. Ele vai sentir uma conexão muito forte com ela, então eles vão acabar se aproximando por conta disso. É um
um livro muito interessante, eu gostei bastante, eu gosto bastante da temática sobrenatural, principalmente com Anjos Caídos. Eu não vou dar muitos detalhes sobre essa história, mas ele é, não sei se ele é uma trilogia, ou se ele é uma saga, né, que saga passa de 3 livros, mas ele tem mais, pelo menos, né, que eu tenho aqui na minha estante, mais 2 livros, mas vale super a pena porque eu tô gostando bastante, né, o nome da saga é Hush Hush, e vale a pena, é um romance sobrenatural muito divertido. E muito envolvente também, tem várias reviravoltas nessa história, assim, se você não conhece, dá uma pesquisada porque ele vale a pena. Mas então é isso, as indicações foram essas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, espero que vocês tenham gostado das indicações. Teve um ali que eu dei uma roubadinha, né, que foi em Animation Lovers, mas eu queria ser justa com quem ainda não tinha lido Devil's Night. Inclusive, coloquem aqui nos comentários qual é a trope literária favorita de vocês, né, se é Animation Lovers, Fake Dating, ou alguma que eu não tenha falado aqui. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei, então se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos e ativem o sininho também para não perder as próximas notificações. Aqui do ladozinho vai ter algum vídeo, né, que eu vou estar indicando para vocês, caso vocês não tenham assistido ainda, uma próxima indicação para continuar aqui no canal. E é isso, um beijo no coração de vocês, tchau!